Boa tarde, querida Rosângela. Como você Oi, está? Sinara, eu tô ótima. Agora melhor ainda na sua companhia. E eu falei para o pessoal, pessoal, eu fazia lives em 2018, 19, a Sinara foi uma das convidadas e agora chegou a Foi, hora de eu retribuir essa visita tão gostosa que a gente teve na ocasião. E já foi era mesmo. tumultuado, o ambiente já era tumultuado, né? Não, não é, menina? E só piorou, né? Só piorou. A gente achou que estava difícil aquela hora, agora então, E aquele dia não deu nem para a gente conversar direito, né? Porque o formato do Instagram acaba não sendo muito. Aqui fica mais a sala de casa, né? Acho que uhum. no YouTube fica aquela coisa mais a sala de casa, dá para você olhar no olho da pessoa, perguntar. E até eu queria começar essa nossa entrevista, Rosângela, porque eu fiquei lendo as coisas sobre você, né? E aquela coisa do machismo implícito, né? Eles sempre se referem a você como a ex-sogra do Kaká ou a ex-embaixadora da Dior. Eu fico com a impressão que os jornalistas não se aprofundam para te perguntar o que eu vou te perguntar agora. Falar um pouco sobre você, o que você está fazendo agora, né? Qual que é o teu trabalho, como que você... Para não ficar nessa onda de só de passado, do que você foi, eu não É, entendo bem por que fazem isso. até acho engraçado quando eles falam embaixadora, que embaixadora, eu fui CEO da marca há 28 anos. E eu escolhi as embaixadoras. Então, cada ano tinha uma embaixadora, enfim, pegava uma representante da sociedade, uma cliente mais descolada e nomeava a embaixadora daquele ano. Criei esse conceito em 2000, quando a gente começou as atividades de importação. E aí depois foi um conceito que se espalhou aí para outras marcas, mas enfim, sou, acima de tudo, sou uma pessoa que busca o coletivo, comunidade, fiz a primeira obra de enterramento de fios da cidade de São Paulo, na Oscar Freire, não tinha loja na Oscar Freire, tinha loja numa transversal, as pessoas acharam que eu ia virar, né, falar, ela vai fazer para passar na transversal da frente da loja dela, e não fiz isso, né? Eu queria, fiz linear, enfim. Então, acho que esse meu espírito de pensar comunidade, coletividade, que é o que todo político deveria pensar, né? Servir e não ser servido, ele está Uhum. muito presente em mim, sem ter nenhuma vontade, nenhuma propensão a ser política. Mas hoje eu estou fazendo o quê? Eu sou presidente da Associação Comercial dos Jardins e do Itaim, são dois bairros de São Paulo que têm características muito semelhantes, como comércio, restaurantes, bares, uma vida muito ativa dos dois bairros, com residenciais também, mas que o comércio e o serviço são bem presentes, hotéis. Em 2016, eu pedi minha demissão, eu pedi para sair em 2010 e ela só foi efetivada em 2013. Eles me enrolaram aí 3 anos nesse processo Uhum. meu de saída. Em 2013, quando eu saí, eu criei um movimento Política Viva, que é o tripé, o objetivo é educação e cultura política, combater, na época eram os posts mentirosos, a expressão fake news não existia, e sustentar e fortalecer a democracia, as instituições. Então, esse é o tripé da política viva. E de lá para cá é o que eu tenho me dedicado com bastante afinco, em paralelo com a associação, e comecei a estudar e praticar longevidade, sobre, enfim, um tema que me encantou, e de 2016 para cá eu criei um programa de longevidade. A gente tem um Que Instagram legal! O Longevix, pessoal daqui adora, viu, falar sobre isso, sobre viver mais e bem, né? Viver bem e mais. é isso mesmo. Então, tenho essas 3 atividades hoje que tomam bastante tempo e faço com muita alegria. Em ano de eleição, obviamente, a parte da política viva fica mais intensa, né? É um grupo grande, o Política Viva, tem muitos empresários. Sim, tem empresários, tem políticos, profissionais liberais. Somos 10 grupos no WhatsApp com 250 pessoas em média cada um. Então, somos muitos.
e são multiplicadores. A gente cria ali, a gente discute política, a gente se informa, a gente combate os fakes e a gente espalha isso, que é esse o objetivo, né? Levar conhecimento e cultura política para as pessoas. Povo informado, povo melhor, escolhe melhor, vota melhor, né? Pensa, raciocina. Sem dúvida. Então, a gente não induz a nada, a gente só traz a reflexão. Igual o psicólogo, quando você vai fazer terapia, ele não fala para você fazer isso ou aquilo, mas ele faz você chegar à conclusão que é melhor você tomar a decisão melhor para você, né? Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Rosângela, eu percebo que nos últimos, desde que você começou a aparecer na mídia, você tem se tornado uma pessoa cada vez mais progressista. Como é que foi tua caminhada até o momento que você está hoje? A sua origem de classe é qual? Como que você cresceu? Você cresceu onde? Vem de onde? Eu não sei muito sobre a sua vida. Eu cresci num lar bem abastado, eu estudei em boas escolas, eu tive a oportunidade de viajar desde criança, viajava para destinos turísticos de criança, como a Disney. Então, eu tive uma vida mas com muito estudo, assim, dando muito valor ao estudo. Eu estudei no Bandeirantes aqui, fiz ginásio colegial, né? Naquela época eu chamava de ginásio colegial, estudei toda a minha vida no Bandeirantes aqui. E depois fiz faculdade de administração, fiz pós na GV e comecei a trabalhar muito cedo, com 18 anos. A minha mãe, que é psicóloga e jornalista, na época dela fazer 2 faculdades, fazer uma já era algo excepcional, fazer 2 então, né, era bem... Imagina. Então você vê como a família dava e dá muito valor à educação, à cultura. Então, ela achava que era importante eu começar a trabalhar. Então, com 18 anos, eu entrei na faculdade e comecei a trabalhar. E meu primeiro cargo foi na Paulistur, onde o presidente era o João Dória. Ele tinha 27 anos, era uma locomotiva. Eu chegava em casa e falava assim, obviamente ele não era meu chefe direto, eu era assistente da assessora, da auxiliar, da gerente, né? Então não tinha, mas assim, o dinamismo dele era contagiante, né? Você imagina, com 60 e poucos, ele é bem, né, assim, acelerado, né? Acelera naquela época, imagina. Então, com aquela energia toda. Então, assim, eu chegava em casa e falava, mãe, se trabalhar isso, eu não sei se eu quero trabalhar, acho que eu quero ser só dona de casa. Foi quase uma experiência contrária. E aí fiquei lá 1 ano, depois fiquei 1 ano no Banco Francês, e aí fui no processo de seleção da marca Dior no Brasil. A importação não era permitida ainda, as roupas eram fabricadas aqui, os licenciados, e aí eu fui, era uma vaga, 200 candidatos, e eu fui selecionada para essa vaga e fiz carreira lá dentro, de assistente, gerente, diretora e CEO da marca para a América Latina. Legal. Rosângela, por que você acha que existe tão pouco entre as pessoas mais ricas o desejo de justiça social? É porque não quer dividir o que tem? Eu acho que existe uma mentalidade escravagista que a gente carrega com a gente. A gente se acostumou a essas castas, que não é como na Índia, tão estática e tão marcante, mas existe um sistema de casta, existe um preconceito contra as pessoas, um preconceito contra o presidente Lula, por exemplo, por ter vindo do sindicalismo, por não ter tido as mesmas oportunidades que outras da elite têm. Então, eu acho que eu ouvia muito naquela época, quando o Lula fez todo mundo melhorar de vida, que as pessoas, muitas são muito jovens, não se lembram, e outros esqueceram, mas melhorou a vida do pobre, da classe média, do rico, todo mundo estava bem, o país estava bem, 6ª maior economia, e eu ouvia as pessoas nos aeroportos falando, ai, nossa, o aeroporto parece rodoviária, virou uma rodoviária. Ai, nossa, olha, eles falam alto. Ai, como se vestem mal, meu Deus, que horror. Então, não vamos falar português, né, quando chegava nos destinos. Vamos falar português para não ver que a gente é da mesma laia, né? Então, assim, era muito forte isso, né? Eu quero que o pobre se dê bem, mas lá longe.
não aqui perto, não convivendo no mesmo espaço, né? E essa coisa desse comodismo absurdo de achar que se eu estou bem, meu entorno está bem, minha família está bem, dane-se. As pessoas não entenderam ainda, essas pessoas não entenderam ainda que não dá para estar bem. E se ela acha que ela está bem, ela não evoluiu como ser humano. Não adianta ela estar aqui. É melhor ela sumir, porque ela não está no processo de evolução, que é o propósito número 1 da nossa vida, evoluir como ser humano. Então, ela se acostumou, então ela se blinda. Assim, Sinara, não tem nenhum problema você ter uma boa casa, você ter um bom carro, você poder viajar, se tudo isso é fruto do seu trabalho, do seu mérito, você não roubou, não trapaceou, não fez nada, não está num serviço ilícito, né? Se Sim. você ganhou, está tudo certo, mas você não pode se conformar de ver a miséria tão perto de você e achar que aquilo é natural. É assim porque é assim. Desde que eu me conheço como gente, é assim. Isso não pode mais. Não dá, isso aqui é uma panela de pressão. E aí se põe mais grades, e aí se blinda mais, e aí se vive mais, e aí busca viajar. Eu preciso viajar para andar na rua. Pô, caramba, sabe? Tá tudo errado. Ou compra armas, né? Como o presidente quer. Né? Imagina. Virar Olha só, a gente está recebendo aqui comentários. Deixa eu agradecer aqui a Andréa Dolabella, nossa nova membra, e o Gerinaldo Costa está te elogiando aqui. Grande depoimento. Carmen Thompson, Rosângela Lira, é isso. Os ricos têm preconceito porque o presidente Lula veio de família muito pobre. Eu não entendo muito bem onde que a tal classe produtiva quer chegar, né? Porque na época do Lula, eu me lembro que não era só pobre que era feliz. O rico também era feliz. Todo mundo se deu bem. Exato. Todo mundo se deu bem. Ele governou para todos. Sim. Mas você vê, mesmo eles lembrando disso, mesmo eles sabendo disso, tem um lado conservador, imbecilóide, né? E tem um lado de preconceito. Preconceito de classes mesmo. É muito feio. Eu, assim, pertencendo a uma classe, a uma elite socioeconômica e cultural, eu fico envergonhada. E está acontecendo comigo já há um tempo. Você fala, quando que eu virei mais progressista, né? É um processo, não foi um clique assim, né? Que eu virei progressista, é um processo. Uma caminhada, né? É uma caminhada. Eu sou chamada de comunista e petista caviar já há muitos anos. Por essa elite ignorante que não entende nada de política, que é egoísta, que é ególatra, eu sou chamada. Eu respondo para eles: bom, se não querer a fome, não querer a desigualdade extrema, querer dar oportunidade e dignidade para as pessoas é ser comunista, então eu sou comunista. Entendeu? Não vou lutar contra os rótulos que querem impor. Então tá, sim, valeu, tudo bem. Mas é isso que eu quero, é isso que nós queremos, nós progressistas queremos, né? E tudo isso sem o preconceito, com a inclusão, né, com as minorias atendidas. E você sabe que eu vou falar uma coisa horrível, mas que me veio à cabeça agora, falando das minorias, que até o Bolsonaro nunca fez nada assim que eu conheça publicamente de bom. Positivamente para a população, para o todo, pensando, eu não conheço, tá? Então, se eu estiver sendo injusta, me desculpa, mas é o meu desconhecimento, a minha ignorância nesse assunto. Mas ele fez uma coisa boa, involuntariamente, sem saber e sem querer. Ele, ao desprezar tanto o meio ambiente, os índios, ao desprezar mulheres, negros, pobres, né? Ele acabou alertando algumas pessoas, né, uma parte da população que não tinha esse olhar mais generoso, mais condescendente com todos esses que eu citei agora. Ele acabou transformando a gente, né? E eu me incluo também, que eu chamou mais atenção de 2017 para cá, 2018, quando ele começou, né, com essa toda essa bateção, essa cultura de morte, né? Sim, essa ignorância. Na ditadura morreram só 300 aqui no Brasil, tinha que ter morrido uns 30 mil.
Então, assim, meu ídolo é o Coronel Brilhante Ustra, o maior torturador da história do nosso país, que botava inseto dentro da vagina das mulheres por perversidade. Então, assim, um homem que... Aí eu falo para as pessoas que votaram nele, que estão arrependidas, ai, eu não sabia. Eu falei, tudo bem, agora você está vindo para a luz, está tudo certo, acolho todos. Não, sabe? Tem que trazer, né? Claro! São todos muito bem-vindos. Agora, aqueles que votaram nele e continuam apoiando, esses têm o meu desprezo assim, total, pleno e restrito. Eu não quero ver essas pessoas, eu não quero conviver nem virtualmente com essas pessoas. Sim. Eu vou eliminando, quando eu percebo assim, eu vou eliminando, eu falo, olha, tudo bem você ter votado, mas você ainda apoiar, desculpa, você não é um ser de luz, você não é um ser bom, você precisa evoluir, você precisa, né, trabalhar isso para viver aqui nesse planeta. Rosângela, hoje saiu pesquisa Datafolha em São Paulo, né? A gente tem os números aí, Gui, coloca o print do Datafolha para eu mostrar aqui para a galera comentar. Olha só, Datafolha, Lula dispara também no estado de São Paulo, com 43% contra 30% de Bolsonaro. O estado é o principal colégio eleitoral do país, com 33,1 milhões de eleitores, o que representa 21,7% do eleitorado nacional. Bem, essa pesquisa, esse fato de em São Paulo Lula estar na frente é muito importante, né? Você sente, Rosângela, no teu convívio com os empresários, que a visão deles para com o Lula está mudando? Tá. São Paulo é muito importante, porque é o maior colégio eleitoral, e Minas também é muito importante, porque Minas representa um espelho do que acontece nas eleições, né? Você tem quem ganha em Minas tem levado, né? E o presidente Lula, felizmente, está na frente também em Minas. Eu vejo os empresários, sim, mas algumas áreas, alguns empresários mais condescendentes, que até pouco tempo atrás eles não gostariam de estar sentados na mesma mesa ou no mesmo encontro do Lula, e agora eles estão, sim, se abrindo e aceitando. Eu atribuo isso a uma questão. Primeiro, o Lula está na frente, e eles não querem, né, não vão, de alguma forma, ficar mal, né? Então, eles têm que garantir ali, né, independente do que acontecer. E aí depois fala, não, veja bem, estou ouvindo todos, né? Estamos aqui para ouvir todos, tudo bem. A segunda coisa é que eu acho também que existe mesmo esse processo do desgaste do Jair Bolsonaro, né? Então, eles estão, por mais que eles falem, não, veja bem, tentem tergiversar aí, é muito forte, está muito nítido, né? E é uma escalada, escalonado, né? Então, eu acho que esses são os dois motivos que eu vejo os empresários, sim, mais abertos, mais indo para a luz, que é o que eu gosto de dizer, né? Porque quem está com o inominável está nas trevas, e aí você vai fazendo o caminho indo para a luz. Igual no Guerra nas Estrelas, né? Você está saindo do lado da escuridão para a claridade. Que eu citei uma coisa que o Inominável faz de bom involuntariamente, que é alertar, mas ele faz uma coisa mal, muito mal, que é tirar o lado pior das pessoas. Ele traz à tona, ele faz emergir aquele lado ruim, que teoricamente a gente teria que, né, ver qual a gente tem os dois dentro da gente, qual que a gente alimenta mais. Isso é lendas, né, de outros povos, outras civilizações sempre falam isso, e ele tira, ele faz emergir realmente o lado ruim. Irmão brigando com irmã, pai brigando com filho, marido brigando com mulher. Ele traz uma coisa da briga entre as pessoas, né? Ele parece que... mas eu acho que mais do que a briga, Sinara, ele traz um lado ruim dessa pessoa que está brigando com a outra. Ele faz emergir um ódio, um preconceito,
um egoísmo, uma ignorância, um descaso à ciência, né? Ele coloca dúvidas e essas pessoas acabam se apegando, né, em todo esse preconceito aí. Se contaminando, né? Se contaminando pelo karma ruim dele, né? Porque ele realmente é uma pessoa pesada, né? Ele transmite já uma coisa, quem acredita em energia, ele já transmite uma energia ruim, totalmente o contrário do Lula, né? Que você olha para aquela carinha dele. Aliás, vamos botar a foto da Rosângela com o Lula e a Janja. Foi essa semana, foi, Rosângela? Foi terça-feira, a gente jantou juntos, eu tive o privilégio de sentar ao lado dele e da Janja, uma delícia. Assim, muito forte, muito alegre, muito bem disposto. A gente brincou bastante e falamos algumas coisas sérias também. E aí, no final, ele segurou na minha mão, porque eu falei para ele que eu tenho feito muito esse trabalho desse pessoal que se arrependeu, né, de ter votado. Eu falo que, assim, uma parte, 1/3 dele já veio para a luz. Outro terço está ali na sombra, sabe? Assim, está meio... sabe que o Bolsonaro é muito ruim, mas ainda não tem coragem de votar em Lula pelo toda a lavagem cerebral, esse processo que foi feito ao longo desses anos, né? E o outro 1/3 é aquele que está arrependido, mas que esse não vota em Lula mesmo, porque ele tem o Lula como corrupto, tem o conservadorismo, preconceito muito forte, não é só a corrupção, tem outras coisas aí. Gosta da ditadura, ele fala, né? Que ele está arrependido. Esse que gosta da ditadura, ele já tá com, são uns 30%, já está com o cara lá, exato, né? Exato. Mas são esses que falam que estão arrependidos, mas estou arrependido, mas ele vai digitar 22, sabe? Então, esses aqui eu já abandonei, não tem. É como aquele raiz que, se na live de quinta-feira o cara mostrar ele esquartejando 5 crianças, vão falar, esses raízes, essa coisa, vai falar que as crianças eram culpadas, vão dar razão a ele, entendeu? Então, com esses não é diálogo. Esse outro 1/3 que se arrependeu, eu também não estou me desgastando muito, não, porque eu acho que eles vão, no final das contas, vão ficar do lado de lá mesmo. Agora, 1/3 já veio para a luz, e esse 1/3 eu estou trabalhando muito, né? Aí contei algumas coisas para ele, ele pegou assim na minha mão e falou assim: vocês não vão se arrepender de terem votado em mim? Olha que coisa mais linda, não é? Não, eu sou suspeita para falar, porque eu tenho tanta confiança no Lula, cara, eu tenho muita confiança no Lula. Eu sei que ele... Olha, Rosângela, desde que eu comecei na profissão, desde que eu era criança, eu só vejo o Lula querendo o bem para o Brasil. Eu nunca vi esse homem que eu dissesse assim, não, ele não está querendo o bem para o Brasil. Ele ama o Brasil, está na cara, né? É uma coisa incrível. E os brasileiros e os pobres, e sabe o que o pobre passa na pele, né? É fogo. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários e aí já passo para outra pergunta para você. Tá. Marcos Lima fala: boa tarde, Sinara e Rosângela, excelente papo. O problema é que a classe média excludente e preconceituosa não admitiu partilhar certos luxos com os mais pobres. Avião, alimentos, conforto, exato. Fernanda Cunha Pinheiro: a elite brasileira é involuída. A Ângela Costa diz: parabéns, Sinara, pela entrevista. A Milena Rebouças fala para você: Jesus também era comunista, Rosângela. A Rosângela é católica. A Fandinho Silveira: boa tarde, Fórum, Sinara Menezes, Morena Prateada e convidados. Estamos chamando de Morena Prateada agora, sabe, Rosângela? Não é mais socialista morena, não, agora é socialista prateada. José Valdeci Soares: brasileiros que estão do mesmo lado do povo brasileiro têm que refletir o que aconteceu em 2018, quando o Bolsonaro prometia armas e um professor prometia desenvolvimento no Brasil para os pobres. A Ana Paula diz: inveja, esse é o nome do atraso do Brasil. A elite, por ódio ao povo brasileiro, jamais reconhecerá Lula como o grande estadista que é. A Joana Maria fala: uma grande mulher de um coração amplo, tem o mesmo sobrenome meu, Lira, aqui de Lusiânia, Goiás. O Eduardo Ferreira fala: você já tinha bondade e senso de justiça, que despertou, como houve com Eduardo Moreira, sensibilidade. Olha, tem muitos comentários aqui, ó. O Pandora 3D falou: eu me afastei de muitos amigos e parentes por causa da cegueira. Você também, né? Teve que refazer seu grupo de amigos, né, Rosângela? Sim.
porque não é uma questão de pensar diferente. Quando você pensa diferente, um gosta mais do lado do liberalismo, o outro gosta mais do lado social, e você vai ponderando os prós e os contras, e você consegue conviver com essa diferença. Claro, que ambos são saudável. Democratas, né? Exatamente. Só que nós não estamos falando disso, nós estamos falando de apoiar um ditador autoritário, um bárbaro, que quer o fim da democracia e quer implantar a dinastia dos Bolsonaro. Então, você tem de um lado isso e de um lado um democrata, que já mostrou ser democrata, que já foi testado, que já deu bons resultados e que respeitou a democracia, respeitou a decisão da justiça, buscou a sua absolvição ou a sua anulação de sentença junto à própria justiça que o condenou, então, democraticamente. Teve Dilma, que aceitou aquele processo de impeachment ridículo, né? Enfim, você tem uma esquerda democrata, que não precisa se provar mais. Mas aí eu escuto assim, mas a gente vai se tornar a Venezuela. Eu falei, escuta, quando que a gente se tornou a Venezuela? Foram 14 anos, né? 14 anos. Não tornamos Venezuela, mas a Hungria e a Turquia com Viktor Orbán, que está no 4º mandato, a Turquia do Erdogan, que está há mais de 20 anos lá. Isso sim, aí sim, que são ditaduras da direita, extrema-direita, que tem o mesmo Arábia pensador Saudita. político, o mesmo pensador político que é o Steve Bannon, né? O guru do Viktor Orbán e do Erdogan é o mesmo de Jair Bolsonaro. Exatamente. A Maria Angélica Odberg está dizendo aqui, estou adorando essa entrevista. Que visão de realidade que a Rosângela tem. Você vai sair daqui cheia de fãs, viu? Rosângela, você acha que o fato de hoje, à frente da Fiesp, ter o Josué Gomes, que era filho do José Alencar, que foi vice do Lula, para quem não sabe, tá, gente? O Josué, filho do Zé Alencar, está na presidência da Fiesp. Você acha um sinal positivo para o Lula isso? Maravilhoso, maravilhoso. Porque antes a gente tinha uma dinastia também, um longo período, né, anteriores, que eram muito retrógrados pensamento. Eu não conheço Josué, mas pelo pai dele e pelo histórico, né, da empresa Coteminas, tudo, eu acredito que o Josué seja essa geração e essa leva de empresários e liderando, né, uma federação que vai ser muito positivo, porque o Lula não precisa só ganhar, ele precisa governar, né? E essa junção dele com Alckmin é muito importante para passar essa mensagem para o mercado, para as indústrias, para a economia de uma forma geral, que vamos governar para todos e vamos fazer o que é melhor. Então, se o programa social é necessário, nós vamos ter programa social, vamos fazer, mas se a gente precisa, enfim, desburocratizar e também ser menos estatizante de um lado, se for para o bem do país, vamos fazer também, né? A gente não tem... Eu falo que o Lula não é o Lula e o PT não foram, nesses 8 anos de governo dele, não foi um governo voltado para a esquerda ou governado por uma parte só da população, tanto que a gente já citou aqui que o resultado foi que todo mundo se deu bem. Eu acho que foi um governo socialista à la europeia, como a gente tem hoje, que é um governo que pensa em soluções, uma solução hoje mais ainda com esse mundo digital, com esses empregos, novos tipos de emprego, né, com todas essas novidades que não tinha até pouco tempo atrás. Então, com tudo isso, ele pensar futuro, pensar mundo futuro, e sem esquecer o principal, que são as pessoas, né? Que a gente que está aqui nesse mundo, né? Não é só a árvore ou só o animal, tem a gente também. Não, e assim, você falar, eu vejo parte da esquerda falando assim, o Lula errou porque fez a inclusão pelo consumo. Poxa, mas isso faz o país também rodar, a economia circular, né? Isso também é importante. Eu acho que tem que ter o consumo e outras coisas, mas também a gente não pode demonizar o consumo, né, Rosângela? Vivendo numa sociedade. De forma alguma. Exato. A gente tem que saber o momento também que a gente está, né? Tem que saber respeitar
porque aquilo que foi bom em algum momento pode não ser bom nesse momento e vice-versa. Então, não é que, essa é a fórmula, não. Vamos olhar como é que está o mundo hoje, vamos olhar que nós temos uma guerra, vamos olhar que nós temos os empregos sendo transformados, vamos olhar essa economia nova que está surgindo, vamos olhar isso tudo, e aí a gente vai aplicar. Então, não acho que nada seja condenado. Mais ou menos essa população que fala que preocupado, como é que o Lula vai tratar o teto de gastos, mas não está preocupado com o teto de gastos que já estourou aqui faz tempo, né? Exato. E agora, com essa PEC de ontem, que foi um vexatório, né? Aquilo, né? Em ano eleitoral, você sabe que não pode fazer. Então, você dá um jeito de chamar emergencial para fazer a exceção, e os senadores vendidos, mesmo da oposição, né? Porque como é que eles vão justificar para o eleitor dele terem votado contra o aumento do auxílio assistencial? Olha a encruzilhada que eles ficaram. Né? Ele fez uma armadilha, né, Rosângela? Porque ninguém podia votar contra. Como é que a pessoa ia votar contra isso? Em ano de eleição? Como você vai votar contra? Ali a maioria, né, ou quer se candidatar, se reeleger, enfim. Então, realmente, o cara é muito astuto para o mal, né? Sim, muito. Não dá para subestimar. Para o mal, peraí, gente, deixa eu só explicar. Não que eu seja contra o auxílio emergencial, não que eu seja contra o aumento, não, eu sou a favor, mas não descumprindo a lei e arrumando um jeitinho de chamar de emergencial, né? Não, e aquele... É eleitoral 100%. E aquele negócio que ele colocou lá dentro do estado de emergência, que deixa as pessoas com medo de que ele pode fazer alguma coisa dentro daquele quesito lá do estado de emergência, né? Porque aquilo abre espaço para ele fazer o que ele quiser, né, Rosângela? Exatamente. Não só o dinheiro, né? Mas também atitudes, né? E você tem um Braga Neto, que vai ser o vice, falando o que ele falou ontem. Ele falou que se não houver a verificação, a auditoria das urnas e das eleições como o inominável quer, não haverá eleições. Como assim, gente? Em qualquer país do mundo, esse homem já estaria respondendo processo preso com algum tipo de limitação, enfim. Rosângela, eu queria que você falasse um pouquinho também da sua decepção com aquela turma lá de Curitiba, da Lava Jato, né? Eles realmente conseguiram enganar muita gente, com muito apoio da mídia também, né, Rosângela? Se não fosse a mídia se comportando como assessor de imprensa da Lava Jato, não teria tido uma adesão a pessoas tão vazias quanto Deltan e Moro se mostraram, né? Sinara, eu fui muito próxima ao Deltan, e lá atrás, no comecinho, né, 2014, 2015, eu fiz assim, pessoal, não fiquem com raiva de mim, né? Eu vou explicar o processo. Eu queria que a gente se livrasse dos esquemas de corrupção que estavam. Eu acreditava mesmo que a corrupção matava as pessoas, porque é dinheiro que deixava de ir para a escola, para hospitais, né? Então, assim, eu tinha muito forte que a gente tinha que acabar com esse processo de corrupção. E a Lava Jato veio como uma luz, como uma, né, brilhante. Sim. E eu acredito que eles, no começo, eles tinham mesmo, realmente, de fato, boas intenções. Mas que, no decorrer do processo, houve um desvio de objetivos, houve uma readequação aí. E aí eu me afastei. Eu vi, isso foi bem antes de Intercept, de ver qualquer coisa, e eu falei para o Deltan, Deltan, vocês estão errando a mão, vocês estão querendo atender ao clamor das ruas e das redes que gritavam, com os pichulecos lá do Lula preso, né? Gritavam, não adianta prender Marcelo Odebrecht, Eduardo Cunha, lógico que adianta, imagina, né? Prender todos esses políticos e tudo, se o chefe da quadrilha não estiver preso. E isso foi um mantra, né? O PT foi o que mais roubou, o PT institucionalizou a corrupção e o chefe da quadrilha. E aí eles deram um jeito, eles erraram na mão para prender o Lula.
essa é a forma como eu vejo, e aí eu me afastei deles. Então, assim, eu vejo como uma pena, porque não era para acabar com a corrupção, não era para acabar com o PT, nem com a economia do Brasil, né, como prejudicou muito, né? Não era essa a intenção, mas foi o que aconteceu. E você vê que entre os políticos que foram julgados, condenados, indiciados e presos, o partido que menos teve políticos nessa situação, condenado e preso, foi o PT, resguardado, né, do tamanho semelhante, né? Foi investigou, né? Menos. Eu não sei se você viu o filme da Maria Augusta Ramos. Ainda não, viu? Amigo Secreto. Muito secreto, bom, né? Porque eles falam o seguinte: eles falam que a corrupção na Petrobras, em 10 anos, foi de 4 bilhões de reais, uma coisa assim. Só que o lucro da Petrobras nesse meio tempo era de não sei quantos trilhões. Então, a corrupção que eles falavam que era gigantesca, na verdade, dava 0,05% do lucro da Petrobras no período. Ou seja, era uma coisa pequena e eles simplesmente destruíram toda a indústria da construção civil brasileira por conta de uma coisa que era um fato isolado, não era uma coisa generalizada, né? É muita irresponsabilidade que foi feito ali, né? Muita falta de patriotismo, sabe? E aí você ficou, com o Moro, você ficou, ele morreu para você quando ele foi para o governo, é isso? Foi. Assim, se ainda tinha algum resquício de respeito, enfim, alguma coisa, falar assim, bom, errou, né? Errou na condução do processo, errou, né, de querer o Lula preso de qualquer forma, etc. Mas tem algum valor, etc. Aquele resquício que tinha acabou no dia que ele aceitou no dia que ele divulgou o áudio, né, que o áudio da Dilma com o Lula, indevidamente, não era, né, foi contra a lei, e no dia, obviamente, que ele, para mim, acabou no dia que ele entrou no governo do inominável. A gente vê que ele é um cara que ele não é preparado, né? Eles pintaram o cara como se fosse um cara preparado. Não. A minha mãe sempre diz, Rosângela, mas ele não sabe nem falar. Ele não sabe nem falar. Não sabe. Assim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo bem lá no comecinho, né, na Lava Jato. Eu desenvolvi a campanha, uma agência de publicidade, a hashtag Lava Jato Eu Acredito, e fiz adesivos, milhares de adesivos, e distribuí pelo Brasil inteiro, fazia campanha de adesivaço nas esquinas dos carros, assim. Nossa, eu me dediquei bastante mesmo nesse início, né, desse comecinho na Lava Jato, aí vamos passar o Brasil a limpo. E aí eu tive esse contato, mas eu falava, nossa, mas ele é tudo isso como? Porque você convivendo um pouquinho que seja, você percebe, né, a forma como se posiciona, a forma como fala, como aborda, a dificuldade, às vezes, de cognição, de entendimento de determinadas coisas. Aí você fala, meu Deus, como pode, né, ser tudo isso, esse super-herói, esse mito, né? Mas eu ficava quieta, eu falei, não, está atendendo aí um objetivo, não vou ser eu a ficar aqui, né, questionando isso, até porque eu vou ser execrada, né? Igual o pessoal quando fala assim, mas não foi só o Moro, né? Quando eu falo isso, que o Moro errou, forçaram a mão, etc. Mas não foi só o Moro, a decisão foi em outras instâncias. Eu falei, mas qual a segunda instância ia contra a decisão do super Uber Máximo Moro, né? E a imprensa toda. E a imprensa e o ódio que as pessoas tinham. Então não dava para ir contra. Eles simplesmente ratificaram, assina onde eu assino, né? E não tiveram a mesma decisão. Então não foi assim, uma decisão de todas as instâncias. Balela. Olha, o Fernando Turqueto está falando para mim aqui, corrupção pequena pode? Não, Fernando, o que eu estou dizendo é que a corrupção na Petrobras foi pintada como sistêmica, e ela não era, ela era uma coisa isolada, que se fosse em outro país, simplesmente você afastava os corruptores e você salvava a empresa. A mesma coisa o Odebrecht. As pessoas têm vergonha, sabe, Rosângela, de defender as empresas de construção civil. Eu não tenho vergonha. Eu acho que o que fizeram com a Odebrecht foi um crime, porque a Odebrecht era uma das duas maiores empresas de construção civil do mundo.
Você não destrói um patrimônio desse. Você não destrói milhares de empregos. Você se afastava o presidente da Petrobras, da Odebrecht, o diretor, e a empresa continuava. Hoje a gente tem na Petrobras todas as empresas que prestam serviço são estrangeiras, porque as brasileiras não podem mais participar. Como é que a gente pode concordar com isso? Não dá para concordar com isso. Não dá. E ignorância mesmo, a gente achar que lucramos no final da história, né? Não lucramos, todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Olha só, a corrupção continua aí, né? Ela já estava aí e ela continuou aí. Exatamente. O Caio Batista da Silva está falando para você. Olha só, Rosângela, você não foi a única enganada. Eu cheguei a colher assinaturas para tal das 10 medidas contra a corrupção nazista da República de Curitiba. Fui até o MP entregar. Acredita? Claro, foi uma coisa terrível o que aconteceu. E muito provavelmente você assinou fruto até do meu grupo, porque eu criei capilaridade, escalonei essa questão das assinaturas das 10 medidas, e assim, eu sabia que, por advogados, que ela não era a melhor solução, mas eu falei, não, a gente entra, sabe aquela coisa assim de negociar de tapete? Você entra, sim, né, o cara pede tanto, você vai tanto para chegar ali no meio do caminho. Era essa ideia. Eu falei, não, ela não é perfeita, ela precisa ser muito estudada, ser muito melhorada, né, mas, enfim, fomos todos ludibriados aí pela nossa vontade de ter um país melhor, só isso. Sim. Olha só, eu vi uma mensagem no seu Instagram que eu queria comentar contigo. Coloca aquele print do Instagram dela sobre os pastores. Será que eu... sim. É esse, ó. O que mais assusta não é o roubo dos pastores, mas a tolerância do rebanho. Eu lembro que você não teve uma boa experiência com o neopentecostalismo, digamos assim, né, Rosângela? Uhum. Não tive, não. Mas você está se referindo a qual parte? Qual parte que você se refere? Eu estou referindo à parte mesmo da tua relação familiar, né? Porque sua filha, uma época, se aproximou desse pessoal. Isso foi um problema familiar para você. E, realmente, os pastores... A gente não fala, gente, dos fiéis evangélicos. A gente fala dos pastores que, se Jesus voltasse, ia tirá-los dos templos a pontapés, porque eles são os vendilhões do templo. Isso eu não admito, sabe? Como é que você vê? Business, né? É um business, exato. Mas, na realidade, a questão é interessante você colocar isso, porque eu não tive problema com a minha filha teve problema comigo, porque no dia que ela se tornou evangélica, ela abominava tudo que não era evangélico, inclusive os católicos. E eu falava para ela, filha, ao invés de você ficar batendo nas nossas diferenças, vamos olhar o que nos une, né? O que temos em comum. Mas é muito forte a lavagem cerebral que é feita deles com os que chegam na igreja, né? Porque tem que cortar o cordão umbilical e exorcizar, né? Como se quem não fosse evangélico, da congregação deles, inclusive, né? Porque os outros também não servem, porque está dando dinheiro para outros, né? E tudo está o metal atrás. Na hora que eles têm que tirar de perto toda e qualquer ameaça com medo da pessoa né, voltar às origens, né, desvirar evangélico, né, o pentecostal. Então, eu acho que é isso, assim, não é que eu não aceitei a mudança dela. Óbvio que eu fiquei triste naquela época, eu sempre fui bastante católica e praticante, hoje não tanto, mas ela agredia muito, né? Assim, se agredir não agredia porque ela se sentia muito mal, né? Então é isso. Então minha experiência realmente não foi boa e porque é um negócio. E eles acham que porque eles levam Jesus para as pessoas, eles podem tudo. Eles têm crédito, entendeu? Eu estou levando, então eu posso roubar, eu posso extorquir, eu posso chantagear, porque é o que eles fazem, né? Se você não der dinheiro, você não vai ser abençoado, como se Deus fosse um mercenário. E esse negócio de corrupção, gente, não é que é corrupção pequena ou grande, não é isso. É que
a corrupção, ela está presente no mundo, não é uma exclusividade do Brasil. Parece que você entra, né? Você vê o pessoal da Lava Jato que a gente estava falando agora, eles não tinham essa vertente, esse projeto inicial, mas foram lá e acabaram se contaminando com algum tipo de corrupção. Então, a gente não tem que aceitar nenhum tipo de corrupção, mas a gente não pode... Essa postagem, ela fala bem, que não é minha, né? Eu postei, ela fala que como é que aqueles que foram às ruas, bateram panela e exigiram e foram tão revoltados durante esses anos e ainda hoje reclamam da corrupção do PT, da época do PT, como é que eles aceitam toda essa corrupção que está hoje? MEC, Codevasf, que vai entrar daqui a pouco, vocês vão ver, já está chegando, a Ministério da Comunicação, os dois Fábio Faria e Fábio Weingart, os dois secretários do Ministério, da Secretaria da Comunicação. A questão vai surgir aí, gente, guarda esse vídeo aqui, vai surgir aí o escândalo do mundo digital, porque essa coisa de fazer carteiras novas, vamos fazer tudo novo, mundo digital, agora não tem mais o RG, vai ser assim. Gente, é um buraco enorme que faz qualquer petrolãozinho parecer um nanico, um nano. O Carlos Guimarães está falando aqui do papo que a gente está levando, são evangélicos que parecem desconhecer os evangelhos. Eu tenho batido muito nessa tecla, sabe, Rosângela, que a mensagem do Cristo era totalmente oposta. Ele jamais colocaria, ele incluía, ele chamava para dentro, ele abraçava, ele perdoava os pecadores, a mensagem dele era puro amor. Como é que a pessoa pode dizer que Jesus é ódio, que Jesus usa arma, né? Não faz o menor sentido. Então, assim, parece que não lê o que o Carlos falou. São evangélicos, parece que não leem os evangélicos. Os evangelhos só acreditam naqueles pastores que só querem o dinheiro deles, diz. Exatamente. Não dá para entender essa dicotomia, essa idiosincrasia que é você ser cristão e apoiar Bolsonaro. Não é conectável, porque o Bolsonaro é exatamente o anticristo. Tudo que ele prega é o anti que Jesus pregou. Exato. Então, não consigo entender, assim, mas ele é pró-família, a dele, né? Ele não quer o aborto, mas as criancinhas vivas depois grande pode matar. Se for bandido, se for, né, delinquente, aí mata. Enfim. O Rio de Janeiro está um caos, coitado. O Rio de Janeiro, eu estava vendo outro dia um vídeo de uma delegada falando que ela estava na Avenida Brasil no carro e veio vindo, assim, 30 moleques com fuzil, moleques de 8, 9, 10 anos com fuzil, assim, para atirar, indo fazer algum tipo de assalto. Ela falou, gente, quem vem ao Rio, passa uns dias aqui, não tem ideia da realidade do Rio. E Jair Bolsonaro, deputado pelo Rio de Janeiro, nunca fez nada, nem vereador, nem deputado, nunca fez nada para isso. Pelo contrário, se alimentou desse caos, dessa milícia, para, sim, poder tirar algum tipo de vantagem. Exatamente. Rosângela, a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista. Eu queria que você deixasse de recado para os teus amigos e colegas, empresários, que você deixasse uma mensagem sobre a eleição do Lula no primeiro turno. Você acha que vai rolar? Como é que é? Suspiro. Né? É o que seria o melhor para o nosso país em termos de vencer no primeiro turno. Vencer, óbvio que será, né? Vou usar o tempo certo do verbo, será o melhor, mas seria muito bom que fosse no primeiro turno. Por quê? Porque você tem uma chance menor do golpe, do caos se instalar. Porque uma coisa é você questionar. Gente, ele está questionando as urnas, que ele 25 anos ele é eleito e venceu todas as eleições com a urna. O dia que ele não vencer, essa urna não presta mais, né?
Então, você questionar uma eleição onde tem governadores eleitos, deputados federais, estaduais, senadores, né? Você tem todo um time, é mais complicado o primeiro turno, você fazer isso, do que no segundo turno, onde está 1-1, né? Então, por isso que eu falo, quem ama o Brasil, de fato, quem é democrata, de fato, e ama o Brasil, sobretudo, não pode deixar de votar e deixar de votar no Lula já no primeiro turno. Não ter essa vaidade, vou votar na terceira via. Pô, a terceira via está aí, já chama Geraldo Alckmin, gente. A terceira via já existe. Vocês estão procurando aonde? Está aí já. Então é isso. Vamos pensar, ser mais pragmático e ter menos caos e menos golpe funcionando e tumultuando, enfim. É isso. Tá bom, Rosângela, eu vou dar mais uma lida aqui nos comentários. Muita gente adorou você aqui, eu falei. Ana Paula fala, Rosângela Lira, sua dignidade em reconhecer que embarcou nas sombras que tomaram conta do Brasil e hoje se percebe como manipulação é excelente, pois sua voz chega onde a nossa militância não entra. O Girassol Nascente fala, falsos profetas são seguidores do devorador. Marley Maria Oliveira fala, o Evangelho de Jesus é a união de todas as religiões. Exatamente. Não tem nada que ficar rejeitando as religiões alheias, né? Detestando as religiões afro-brasileiras. Né? Não existe isso. Bom, Arimar Campos, excelente. José Moraes, Lula sempre. Muita gente... Milena Rebouças, que prazer ouvir vocês. Fabiana Albinha Almeida, aqui em casa tem 4 votos. Tá todo mundo aqui. Olha, Rosângela, foi um prazer enorme conversar com você. Volte sempre, viu? Uma alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. E, pessoal, cada um tem que virar 5. Cada um de nós que somos beneficiados, porque a gente já está na luz, somos agraciados com essa sensibilidade, essa humanidade, a gente tem a obrigação de trazer 5 pessoas para a luz, tá? Então, no ônibus, é no metrô, é no táxi, é na feira, é no supermercado. Bate papo, conversa, fala. E vamos aí, Lula, 22, 23, 24, 25, 26. Tá bom? Um beijo, querida. Um beijo. Tchau. Tchau. De bom.